Mais um pouquinho, e da parte de Deus nunca é demais, né? Amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para agradecer, Senhor, por mais um dia, agradecermos, Senhor, a oportunidade de estarmos na Tua casa, aprendendo mais de Ti, Pai. Pai, humildemente eu te peço que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui presente, e também a vida daqueles que ainda hão de vir, e que nada venha impedi-los de estar aqui na Tua casa, Pai. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar gravando neles a Tua palavra, que nós possamos estar saciando a nossa fome através da Tua palavra. Amém. Vamos estar estudando hoje no Romanos 5, justificado pela fé e paz com Deus. Amém? Eu vou começar e depois vocês dão seguimento. Vamos ler até o versículo 5 por enquanto. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também demos entrada pela fé, e esta a graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não temos somente, mas também os gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a paciência e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Justificados pela fé. Mediante a fé, Paulo reúne nesses versículos o principal livro sobre ele. O que nós devemos crer em Deus, nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus, também poderia ser imperativo. Tenhamos paz com Deus, uma vez que a alienação foi retirada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito destaque ao fato em que as bênçãos, tivemos as bênçãos através de Cristo. Nós fomos justificados pela fé, porque Adão, ele veio e pecou, e através dele, todo homem pecou. Então, como já foi dito também, que através de um homem, o pecado entrou no mundo, e através de um homem, o pecado também foi extinguido. Amém? Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, como dito, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, muitos foram salvos. E nós temos acesso à graça. E nós permanecemos
nela, segurando, e esse fato assegura, é a segurança do futuro. E no futuro nós estaremos ao lado de Deus, né? Que nós vamos estar junto de Cristo, que Ele vai ser o nosso advogado. Então aquele que tiver fé, que confiar nele, este será salvo. Todo o pecado será esquecido. Amém? 12. Pelo que por um homem, então, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que é vivido. Amém. Deus já fez. O que Deus fez é a garantia da sua futura obra. Decaído da glória de Deus, mas Ele nos restaura. Parece bem estranho regozijar por causa da tribulação. Elas, porém, contribuem para a nossa esperança. A tribulação produz perseverança, e a perseverança conduz ao caráter aprovado. Você não sabe muito sobre uma coisa até que ela seja provada. O caráter aprovado dá esperança até sermos provados, não estando certo de que nosso caráter é realmente natureza a aguentar a provação. E, portanto, não podemos ter uma firme esperança, porque nossa esperança não decepciona, nossa esperança será realizada. Tem base firme, não nos desapontará, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo nos ensinou significa o amor de Deus, que o amor de Deus não se entenderia, o amor de Deus, somente por olhar para a cruz. O Espírito Santo revelou o seu significado. Eu tenho duas perguntinhas. Quais bênçãos nós recebemos como resultado da justificação pela fé? Salvação. Amém. Sermos reconciliados com Deus. Amém. Por que regozijamos em tribulação? Por quê? Eu vou mudar a palavra. Porque durante a tribulação nós ficamos fortes. Porque é na tribulação que a gente está aprendendo. Amém. Nós paramos no 11, né? 12. Não, Mas não é assim. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque pela ofensa de um homem morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça, que é um dom só de homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Entende? Isso. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por muitos
porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muitos, mas os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, como eu falei, o pecado entrou através de Adão. Por quê? Porque ele foi desobediente. Então, a partir daquele momento, todos os planos que Deus tinha feito para Adão foram deixados de lado, porque ele começou a mentir. Quando ele viu que ele desobedeceu, que ele se escondeu de Deus, né? Deus o expulsa do paraíso. Então ele começa a ter outra vida. Ele vai ter que passar a plantar para comer, vai ter que, né, como diz a palavra, ele vai ter que suar, vai ter que comer do seu próprio suor, né? A Eva passará no momento do parto, ela teria dores. Se eles não tivessem pecado, nada disso teria acontecido. E depois disso, as outras gerações que vieram foram todas no mesmo caminho, todo mundo pecando. Até que Deus resolve e fala que iria destruir a terra, onde nesse ponto entra Noé, né? Veio o dilúvio. Mas Deus se arrepende. Então ele começa a ter novos planos. Ele não perdeu a esperança de que nós fôssemos o povo escolhido. Então ele refaz os planos dele novamente, porque no fundo ele não queria ver que ninguém fosse perdido. Ele não queria acabar a raça humana. O propósito de Deus era esse, né? Isso. Desde o começo que ele... Desde o começo, só que ele teve, como eu falei, ele tinha feito um plano, só que ele teve que refazer. Por quê? Porque o homem caiu, o homem pecou. E através dessa queda, Deus viu, através de um homem, se um homem pecou, um homem vai ter que resgatar esse povo. É onde Jesus veio, começou a falar de Deus, operar milagres, e muitos achavam que ele não era quem ele era. Então as pessoas passaram a ter fé. Muitos, Jesus Cristo mesmo disse que bendito aquele que creu e nunca viu. Então essa é a justificação pela fé. Hoje a gente não vê Jesus, nós cremos nele. Então nós temos que sempre permanecer na fé, crer, acreditar. Amém? No 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens pela justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Não, Cristo morreu por nós, incapazes de libertar-nos e capaz de libertar-nos dos pecados, ímpios totalmente indignos, mostra que o seu amor não era motivado por alguns pela bondade dentro de nós. O homem raramente morre por aqueles que são bons e dignos. Este fato assegura a nossa salvação.
Se Cristo morreu para justificar, certamente Ele completará a sua obra. Se formos reconciliados enquanto inimigo, certamente seremos salvos quando amigos, ou seja, o vazio separando o nosso estado anterior. No estado presente, que é a graça, nós somos amigos de Deus, como um vasto desfiladeiro, um vazio que separando o nosso estado presente do futuro. É como um pequeno buraco. O que Cristo já fez é a nossa garantia que Ele manterá suas promessas a respeito do futuro. Quais são as características de pessoas pelas quais Cristo morreu? E quais coisas devemos nos gloriar? A grandeza que Cristo já fez. O trecho ressaltou a mediação de Jesus. Jesus fez algo tão revolucionário na história humana, com um tal profundo impacto nos homens, que somente pode ser comparado com Adão, que fez no começo da nossa raça, que teve exaltada nossa visão das bênçãos de Cristo. Comparação. Por um só homem entrou o pecado no mundo. A morte é penalizada pelo pecado. A morte passou a todos os homens. Começou o reinado universal, porque todos pecaram. Resume numa só frase o registro da graça. Pense do pecado como se fosse uma epidemia. Assim como por um só homem o sarampo entrou na cidade, pelo sarampo as manchas vermelhas passaram a todos. Aqui nesse resumo eu tentei dar um exemplo, como que o pecado entrou através do mundo, é como se você pegasse a sarampo. Quando você pega sarampo, se você ficar perto de uma pessoa, automaticamente os outros vão pegar, né? Por justificar a face, todos nós pecamos. Se não há lei, não há pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, que tal aqueles antes da lei, aquele Adão até Moisés, eles pecaram? Os homens de Adão até Moisés, eles pecaram? Sim. O pecado existia antes da lei, porquanto a morte estava reinando durante o período. Portanto, deve ter havido lei antes da lei. Adão é um tipo de Cristo. Eu vou mostrar o contraste. A semelhança está nisso. Duas figuras que marcaram a época, cujo em um ato afetou profundamente o destino daqueles que o seguiram. Mas a diferença é tão extrema que Paulo sentiu a necessidade de elaborar antes de retornar à comparação. Então, se a gente for parar para pensar, é somente uma comparação: Adão e Cristo. O pecado. Mas sabe que o caso da Eva quase depois. Que a Eva que levou a maçã. Aí para saber que até nisso. Mas a lei foi dita para Adão. Isso, A ordem foi dada para Adão, não para Eva. Eva foi só em cima.
Depois que Deus viu que Adão era sozinho, ele fez a Eva. Aí o que aconteceu? É verdade, é verdade. O inimigo, que é astuto, o inimigo, pelo astuto, foi lá e jogou a sementinha na Eva. Ela caiu, ele jogou o verde para ele maduro. Né? Então foi através dela. Fui para ser verde, é o Satanás. Mas nessa hora, se tivesse também, como é que ia multiplicar, né? Ia multiplicar. Ele dá luz só a mulher. Não, o pecado não foi o sexo. O pecado foi a desobediência. Aí ia ver, irmão. Ia ser multiplicado. Ia continuar, só que as pessoas iam ver as coisas com outros olhos. Né? Não iria haver a desobediência. Né? O pecado é isso, irmão. O pecado foi isso. O pecado de Adão foi isso. Desobedecer a Deus. Só uma árvore. Não, então, se a Eva viu. Mas ele sabia. Então, mas o que ele deu? O que ele deu? O Satanás não vai pegar a maçã. Não pode pegar. Ele morou lá. Então, mas aqui, se só a Eva tivesse comido a maçã, não haveria pecado. Quando ela comeu, aconteceu alguma coisa? Ela comeu? É. Ela comeu, estava pelada. Não, foi depois que Adão comeu. Ela não. Foi depois. Não aconteceu nada. Quando Adão comeu, não aconteceu. Quando Adão. Para mim, quando ela mordeu, ela não mordeu. Ela deu para o Adão, mordeu primeiro ela. Ela comeu. Primeiro. Então, por ela não ter sentido nada, aí o que ela falou? Toma, Adão, não vai acontecer nada. Mas Deus tinha dito a ele, não come dessa árvore. Mas tudo é o Satanás. Então as coisas seriam diferentes. Amém? Mas é isso aí mesmo. O pecado, Satanás desobedeceu a Deus e depois Adão desobedeceu a Deus. Satanás foi o anjo desobediente, Adão foi o homem desobediente. Ela vivia no paraíso, desobedecer a seu filho. Tinha milhares de árvores lá. Ele podia ter comido qualquer fruta, menos aquela. Porque Deus falou, não. Até da vida eterna ele podia ter comido. Justamente. Mas Deus, sei lá, se está tudo bom, porque para que multiplicar aí? Amado, seria. Foi antes. Daqui a pouco multiplicar, que dá uma também. Mas Não, olha mas só. Amada, puxei. Vamos tentar explicar. Não, só vai entender na Bíblia. Aqui, ó, antes do pecado, Deus falou para eles, crescer e multiplicai. Antes. Isso, nós temos poder avançar. Antes, é isso que eu estou falando, o pecado não é o sexo, o pecado é a desobediência. Antes deles comerem o fruto proibido, não é maçã, é um fruto daquela árvore. Antes deles comerem aquilo, foi feito isso. A ordem de Deus foi antes disso. A ordem deles crescerem. Eu sei foi antes. Então, ia multiplicar sim, sem pecado. Sem santos. Sem a maçã. Ia multiplicar do mesmo jeito. A maçã, irmão, a maçã representa. A maçã Ela já acabou de ler na Bíblia. Então, mas a Eva já tinha nascido, amado. Já estava ali Adão e Eva. Aí Deus diz a eles: crescer e multiplicai. Mas antes disso, do que Deus tinha dito a Adão, você pode comer de qualquer fruto, qualquer árvore. Aquela você não mexe. Então aí que entrou o pecado. Já. Unido. Esse ato de Adão ter comido a maçã, ele só retardou a bênção. Entendeu? Por isso que
que Jesus Cristo veio ao mundo. Porque para você ver, através de Adão, todo homem pecou. E através de Jesus Cristo, todo homem foi livre do pecado. Por quê? Porque nós passamos a crer. A crer é o quê? É obedecer, é confiar. Então, através de um homem, superabundou o pecado. A desobediência dele fez isso. E através da Teve essa leva toda de anos e anos, o povo perecendo, adorando a Baal, oferecendo sacrifício, e Deus falando, não é isso, não adora, me escuta. E o povo foi se rebelando. Vivendo em sodomia. Isso. Aí até que ele fala, não, eu tenho que pôr um ponto final nisso. Aí o que ele faz? Ele escolhe o filho dele amado e fala, você vai ter que descer, vai nascer, vai ser carne, vai sentir o que eles sentiram, que é fome, sede, frio, e você vai salvá-los através do seu sangue, do seu sofrimento. Jesus podia ter dito a ele, não pai, eu não vou fazer. Olha a diferença. Mas como ele era obediente, ele era santificado, ele fala, tá, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele vem e cumpre os propósitos de Deus, que foi que Adão não fez. Então, quer dizer, as bênçãos, elas foram atrasadas. Se Adão não tivesse caído, atualmente nós estaríamos em outro plano. Bem, mana. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso que antes mesmo da gente pensar, Ele já sabe o que a gente vai pensar. Ele é maior. Não é o dito popular, Deus tarda, mas não falha? Aí o que a missionária está falando ali é isso aí, que Adão, um homem só, Adão, deixou para gente o pecado, a condenação e a morte. Aí por um homem só, que foi Jesus Cristo, Tudo isso foi veio o que? A salvação, o perdão e a vida. Então quer dizer, pela desobediência de um e pela obediência de outro. Um foi desobediente, o outro foi outro. Cada inveja, né? Inveja. E também a honestidade, fidelidade. Então tudo isso. Simplicidade, quer dizer, humildade e simplicidade, Deus dá em Então tudo isso primeiro que. cada ser humano, né? Isso, bom, então primeiro nós provamos o quê? O lado negativo da coisa, o lado ruim. Que é a desonestidade. Deus, todas as covardias que fizeram Jesus, lá, ele, antes de morrer, Pai, perdoa, ele não sabe. Justamente. O que acontece? Ele não sabe, quer dizer, quando ele já estava tudo já tinha, né? Então é o que eu disse, Deus reformulou os planos. Tá? Para conseguir uma coisa que não dá, né? E ele aprendeu, né? Ele é muito assim. Deus no coração. Vamos lá. Cristo neutralizou completamente o efeito do pecado de Adão. Considere dois tipos de morte: a morte física e espiritual, mas isso faz parte. Isso faz parte. A morte física. Os descendentes de Adão perderam acesso à árvore da vida e morreram. Incondicionalmente, num sentido físico, Cristo ressuscitou todos os homens incondicionalmente. Lê para mim João 5, 28 e 29. Que é a evangelista, 1 Coríntios 15, 20 a 20. Não, troca, de 15 a 23, que é um para você ler. Calma, você vai chegar lá.
Você lê 2 versículos e o irmão lê 2. Amém? Não, 2 Coríntios, acha aí. 1 Coríntios 15. Isso. A evangelista leu 20, 21, você lê 22, 23. 1 Coríntios. Isso. Você vai ler o 22 e 23. A evangelista 20 e 21. João. Deixa eu ver. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque o de Deus pede sinal, os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios? 1 Coríntios 15, 21. Capítulo 15? É. 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Você perguntou, eu falei 15. Capítulo 15. É capítulo 15. Tá bom, amado. 64 anos, né? Capítulo 15, 22, 23. capítulo 22, 15. capítulo 15. Não, versículo 22, 23. Porque assim como todos morrem em Adão, tá certo? Assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois dos que são de Cristo na sua vida. Entendeu? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É o que eu falei no início. Através de Adão todos pecaram e através de Cristo todos foram salvos. Amém? Aquilo que ele falou para Marta e Maria, né? Ainda que aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, Viverão, porque eles morreram, mas crendo em Jesus. Assim será, um futuro bem próximo. Né? amém. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas Deus não é de Deus, mas é muito verdade. A mão de Deus é só aí. É coisa assim, acabando com uma cidade toda. Deus é a mãe dela. Tudo isso é profético. Eu pessoa, né? Isso, entendeu? E Deus não obedeceu, né? Deus não achou honestidade, não achou fidelidade, não achou humildade, simplicidade. Não, mas Só É, no Brasil aqui, fora, né? vou até citar um exemplo novo. Está vendo aí, né? A Serra Pelada está sendo ressurgida, né? Então assim nós seremos nós, passado na peneira. Aquele que foi bom vai ficar, o que não for vai. deixar o filho dele, Né? Eu vou acabar com o filho dele, de 1000 para 1000, de 2000 para lá. Ah, isso aí é bem complicado. Então vamos lá. A morte espiritual. Os descendentes de Adão seguiram o seu exemplo e perderam, porque eles não participaram da árvore da vida. Os seguidores de Jesus imitam-no e são salvos, porque compartilham do seu sangue. O que foi perdido pela nossa participação com Adão foi recuperado pela participação com Cristo. Pelo nosso pecado morremos em Adão, pela nossa fé viveremos em Cristo. Amém? Mais umas perguntinhas. Quais são os dois tipos de...
quais são os dois tipos de homem comparado nesse parágrafo? Quais são os dois tipos de homem comparado nesse parágrafo? O obediente e o desobediente. Que é Adão e Cristo, amém? O que resultou através do pecado de Adão? Geração. Não, isso daí vai falar. O senhor citou vários exemplos aí. Então, o que resultou através do pecado? Através do pecado houve o quê? A morte, né? Por que a morte passou para todos os homens? São descendentes de Adão. Justamente. Como Paulo provou a existência do pecado antes da lei? Porque todos morreram. O salário do pecado é a morte. Aí todos eles morreram, todos eles morriam antes de Adão, com exceção de um só, né, que foi que Deus levou para ele. Como é que é o nome dele? Enoque. É o único que andava com Deus que não pecava, que Deus levou para si. O resto, todos eles morreram. Até a lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, está correto. Qual o contraste que Paulo notou entre as ações de Adão e de Cristo? Nós estamos falando demais disso agora. Entre Jesus e Adão, o contraste dos dois. Qual o contraste? Qual o contraste? Um obedece, o outro desobedece. Isso. Um dá vida, o Um outro nasce, morre. outro morre. É contraste. Não, o contraste é contrário. Coisas contrárias, contrastes. Aí, então, o que Adão fez? Adão desobedeceu. E Jesus? Obedeceu. Outra coisa que Adão fez? E pecou. O que Jesus fez? Não. Foi salvação. E Adão. Através de Adão nós morremos. E através de Através de Jesus. Jesus. Isso aí. Isso são contrastes. Mas uma última pergunta. Como a entrada da lei mudou a situação? O que é a lei? Vou mudar a pergunta. Como, através de Jesus, foi mudada a situação? Começa com G, termina com A. Pode chutar, irmão. Dá um espetáculo. Pode dar um espetáculo pra gente. Não. Não, é porque às vezes o irmão solta umas perguntas que fazem com que a gente fique, a gente pesquisa mais, é isso que é importante. Fabiana falou o seguinte: ele precisa de estudo. Já. Passou o presbítero, passou o pastor. Pastor, preciso. Mas não é para ver, estava fazendo direito, estava fazendo direito. Mas, amado, Não foi o isso que eu Espírito falei. é aí que a gente entra. Não foi isso que eu falei. Deve ter um estudo, né? É um O estudo. que eu falei para o senhor? O senhor leu a Bíblia? Li. Sabe ler? Sei. Entende? Entendo. Então, não falei que era o mesmo tem que ter o mesmo. Depois da oitava série, é o quê? Agora é Depois da oitava série. ensino médio fundamental. Não,
Depois que vem agora mudou tudo. Mas depois que eu Antigamente se falava primeiro grau. É segundo grau, aliás. Depois da oitava série. Agora é primeiro grau. Segundo grau. Isso. Oitava série, primeiro grau, Segundo. Isso. É segura? É, o primeiro grau é de, no caso, antigamente, de quinta a oitava série. Era o primeiro grau. Não, primária era antes. Primária É até a quarta série. até a quarta série. Quarta série. Aí vem A quinta, que é o primeiro grau. o ginásio de quinta série ao oitavo. Aí depois da oitava, o que é base? Agora o É a- básico é de primeira a quarta, fundamental é de Aí é a mesma base, não tem nada. Agora Não, mudou praticamente o nome, que é a de quinta a oitava série, que é o básico que a pessoa tem que ter. De quinta série. É, o básico. Aí tem oitava série pra frente, é o terceiro grau. Não, básico é de primeira a quarta. Não, olhando para trás. Primeira a quarta. É antes dessa mudança agora, você entendeu? Olha só, você. Então, o básico, primeiro grau, depois do primeiro grau, segundo grau, terceiro. Não. Aí, faculdade, primeiro grau. Não. O terceiro grau é Mas faculdade. quando já na faculdade, já, oitava série, terminou, Já vamos falar. De primeira a quarta é fundamental. De quinta a Primeira? oitava é básica. De primeira a quarta é básica. De quinta a oitava é fundamental. De primeiro a terceiro é médio. E o Mas aí, a faculdade é que agora mudaram os termos. a Melissa está falando errado. Não. Eu sei que primeira série, a quarta série Agora, a quarta série. a quarta série, quinta série é iluminada, né? Então, só que agora eles mudaram o termo, irmão. Mudaram, né? É o termo. De primeira a quarta série é o básico agora. Primeira, Agora se fala o básico, que é onde se aprende a. Isso, é onde se aprende a ler e escrever. O básico, isso é o básico. Aí o ensino médio. básico, Ensino médio é de quinta a oitava, certo? É, fundamental. O termo é esse, não é? O termo é esse, fundamental. Então é só um dos termos que eles mudaram, porque o estudo continua sendo lido. Se não souber de quarta a. primeira série, a quarta, Você não tem nada. primeira a quarta é primária. Antigamente se falava primário, agora não usa esse Primeira termo quarta, mais. aí se fala mais primária. Não fala primário mais. Agora Básico. mudou assim, minha filha botou o meu neto. Mas vai, você não respondeu a pergunta. Não, mas vai parar aqui, vai dar uns nomes. Qual foi a lei? Depois que Jesus veio ao mundo, qual foi a lei que a gente tem que seguir? Lei? É. Não é lei não. Tem que ser mais graça, Então, mas é o lei, o que a gente tem que seguir? Geralmente lei é o quê? É uma coisa que você tem que seguir. Só que eles têm mandamentos de amar os irmãos como a si mesmo e assim estudar várias vezes. Não é lei, São as leis que Jesus deixou para a gente. Mas a pergunta primária que a missionária fez, a resposta é a graça. Né? Que a graça superabundou aonde o pecado abundava. Essa é a lei. Aonde superabundou o pecado, hoje superabunda a graça. Ai, não é graça não, Não complica. Complica. Você está corrigindo porque você está saindo dentro do contexto, né? Do que está estudando. Né? Nós falamos sobre a justificação da fé. Amém? Amém. Justificação pela fé é a graça. Então, por hoje.